Caríssimo internauta e caríssimo telespectador da TV Web São Caetano. O X da questão de hoje é a legalização ou não da maconha. Nós estamos recebendo aqui da produção do programa a informação de que 180 milhões de pessoas entre 15 e 60 anos, o que é quase 3,9% da população do mundo, consomem maconha, a cannabis sativa, consome. Então nós temos aqui 180 milhões de consumidores de maconha, haja maconha. Estima-se que 10% dos usuários desenvolvem dependência, com incidência menor que a do álcool. Quer dizer, quem fuma maconha, de cada 100, 10 fica dependente e ela não tem a mesma força do álcool para fazer com que a pessoa esteja ligada a ela pelo resto da vida, por um longo tempo. Pois bem, o doutor Éder Xavier talvez pudesse, se ele fosse ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ele dizia assim: Ney, não me faça a segunda pergunta, a primeira sim, a segunda não, porque esse aí é um caso que eu ainda vou julgar. Porque este assunto aqui, um dia vai acabar na Câmara Municipal de São Caetano. Ou então, se demorar um pouco mais, vai acabar na Prefeitura. E o senhor já vai estar sendo prefeito de São Caetano. Então, muito bem. Mas antes de fazer a segunda, eu quero fazer a primeira pergunta. A primeira é a seguinte. Nós tivemos aqui, doutor Éder, caríssimo internauta, telespectador, a primeira marcha da maconha realizada na história de São Caetano. Todo mundo foi contra, todo mundo repudiou. O único que foi a favor da marcha foi Éder Xavier. Por quê? Olha, como nós temos que ter coragem, não ser hipócrita, não fazer o jogo, aquele jogo popular da política vil, sem fundamento, oposição ou situação de acordo com o vento. Então temos que ter responsabilidade. Muito bem, é evidente que aqueles que são opositores à renovação em São Caetano do Sul podem pegar esse programa e a sua fala e dizer assim: o Éder é a favor da maconha e dos maconheiros. E vão além ainda, vão dizer assim: o Éder, quando secretário, porque disseram e escreveram no Facebook, o Éder, quando secretário de Esporte de São Caetano do Sul, estava pretendendo acabar com as escolinhas, coisas, um monte de bobagem, para que as crianças não estudando nas escolinhas de esportes de São Caetano, modalidades esportivas, disseram, iriam tudo para a rua para se tornar maconheiro. Eu nasci em São Caetano do Sul, na rua Taipas, no número 611, no dia 7/7/1953, nunca saí daqui. Casei, tenho 4 filhos, tenho netos. Imaginar que eu sou a favor de qualquer tipo de droga, qualquer uma. Porque droga, se você tomar muito o ácido acetil salicílico, e você se torna dependente do ácido acetil salicílico, que é aquele para ter dor de cabeça, sabe? Tem gente que aquele é para tomar lá 100 gramas, quando é para prevenir infarto. E quando está com a gripe para baixar a febre, você usa lá 500 mg. Você está usando 10 daquilo por dia, 10 mg por dia, você fica dependente. E é uma droga. Droga é tudo. Qualquer sal aí de antibiótico é droga. E muitas coisas vicia realmente. O álcool é uma droga. As bebidas. Você começa a tomar cachaça lá, não para mais, é um problema muito grave. Mas o que interessa, porque foi a favor ou não, é que o vereador Fábio Palácio, quando houve notícia em São Caetano do Sul de que haveria uma marcha pela descriminalização do uso da maconha, o vereador trouxe ao plenário e houve uma grande discussão, um grande debate democrático, interessante, fez bem de trazer o Fábio Palácio isto, a Lume, e nós discutimos. Eu sustentei para o voto contrário, porque os 18 vereadores, nós somos 19 na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, eleitos em 2012, no ano de 2012, então eu sustentei, em plenário, contrário à moção. Porque se a moção fosse moção contra a dependência de qualquer tipo de droga, eu estaria assinando lá embaixo. Mas uma moção contra a marcha, eu não assinaria.
Porque o Supremo Tribunal Federal discutiu essa questão e permitiu, em nome do contraditório, em nome do aperfeiçoamento do Estado democrático, em que a sociedade discuta o que ela deva ou não fazer. Então, a marcha era assim: nós estamos aqui marchando, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, com decisão do Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário, um dos poderes da República, para que os legisladores deste país façam uma lei que venha descriminalizar o uso da cannabis sativa ou da maconha. Então, é isto que eu votei, que é a sociedade a favor, e não votei na moção. Então a sociedade, pelo meu voto, tem o direito de se reunir e discutir o tipo de governo, qualquer coisa a sociedade pode discutir, porque é isto que a Constituição garante, poder discutir. Agora, a marcha, evidentemente, reitero, se fosse um ato de repúdio da Câmara de São Caetano do Sul contra que se instale no ser humano a dependência de qualquer tipo de droga, álcool, cerveja, cachaça, pinga, o que fosse, é evidente que eu ia assinar embaixo. Mas se o Supremo Tribunal falou assim, pode marchar, pode se manifestar a sociedade, Ney. Você é um advogado, competente, ilustre, experiente. De repente você reúne um grupo de pessoas e fala assim, nós vamos aqui lutar para que o homem não vá mais a Marte. Porque o homem tem que gastar milhões e bilhões. Olha, eu posso discutir isto. Eu vou dizer assim, então é contra o progresso, contra a tecnologia. Mas nós podemos discutir qualquer coisa. A Constituição nos garante. Então foi nesse sentido. Né? Agora também depois há outros fatos que nós podemos discutir. Você tem aí várias informações, a produção me trouxe também várias informações do que está acontecendo no mundo todo. É uma forma de combate, não é? Uma forma de combate também a aqueles que vivem, né, do narcotráfico, dos traficantes. Não é uma maneira também, é uma maneira que está se discutindo no mundo todo. Muito bem. O senhor sabe melhor do que eu que todas as políticas para combate à dependência química não deram certo. Porque as duas políticas têm duas vertentes. A primeira vertente é a da repressão. A segunda vertente é do tratamento. A repressão é cacete, prisão, e o tratamento nunca funciona direito, porque nunca o Estado possibilita esse tipo de coisa. Pois bem, aí nós temos o seguinte, algumas contradições que eu queria submeter ao senhor. Nos Estados Unidos, o traficante nos Estados Unidos vai para a cadeia, mas também o usuário vai para a cadeia nos Estados Unidos. Cadeia e obrigatoriedade de tratamento de desintoxicação. Ela vai em cana. Aqui no Brasil, só o traficante vai em cana. O usuário não vai em cana. Por quê? Porque o juiz manda fazer um tratamento, manda submeter a um trabalho social. Mas aqui no Brasil acontece uma coisa terrível, doutor Éder, que é o seguinte. Aqui tem o João, que está com a namorada, Joana. Aqui está a Maria, está com o namorado Pedro. Aí os dois casais saem, vão jantar fora, depois sentam num banco ali numa praça e aí o João puxa um cigarrinho de maconha. Enrola, fuma. Aí ele passa para a namorada, quer dar um tapa? Eles falam tapa, eu quero dar um tapa. Pá, dá um tapa. Fulano, você quer dar um tapa? Não, eu quero dar um tapa. E aí o outro dá um tapa. Aí volta o cigarro para esse que está aqui. Está preso por tráfico. Porque a lei brasileira diz que você não pode passar a droga. São 18 verbos que tem a lei. 18 verbos. Traficar, fazer não sei o quê, mais não sei o quê, 18. Entre os 18, se você pega a droga e passa para o outro, se o outro recebe, está caracterizado o tráfico. Mesmo que não haja a questão econômica. Ponto. Muito bem. Esta é a abordagem técnica. Mas eu quero ouvir do senhor, que pode ser modificado a qualquer hora. Tem um código penal novo que está para vir aí. Tá bom. Mas o que eu quero saber do senhor, com a sua experiência, é o problema físico. A Organização Mundial de Saúde diz que o dependente químico, e o senhor colocou muito bem, quando o senhor falou do ácido acetilsalicílico, porque as pessoas ficam só na maconha, na heroína, na cocaína.
quando um mundo de viciados existem remédios, analgésicos, etc, etc. E que compra na farmácia. Muito bem. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte. A Organização Mundial de Saúde diz que o dependente químico é um doente. Eu pergunto ao vereador Éder Xavier, que doença é esta? É física, é mental, é espiritual? O que leva o usuário a procurar a droga? Porque se não tem usuário, não tem consumo de droga. Muito bem. Cada dia gosto mais de você, viu? Você fala coisa e faz pergunta muito interessante. Quando você faz a pergunta, por exemplo, é uma doença do quê? Psíquica? Não há dúvidas, no meu entendimento, de que algo transcendental, podemos chamar de alma, de espírito, determina a construção da matéria. A matéria que faz o corpo físico, para não alongar. Partículas elementares, átomo, células, etc, etc. Tudo está sob um controle de algo que nós desconhecemos, com a ciência da Terra, mas que sentimos que tem uma alma, tem um espírito coordenando todas as coisas. Esta alma está em evolução. O que rege o conceito da matéria, o adensamento da matéria, a matéria é corpo, mente. Nem se sabe o que é mente, a medicina não sabe nem o que é cérebro, imagina o que é mente. Então nós sentimos que algo transcendental, está organizando a matéria, organiza o nosso corpo. Mas é algo tão sublime que está aprisionado no corpo de um período. E este ente sublime quer cada dia mais conhecer, passar por experiências. E o mundo, na nossa contemporaneidade, não está trazendo mais as experiências do anseio da alma, que é eterna, e que quer cada vez mais, e que está na estrada evolutória. Olha, teve um período que o capitalismo, a alma daquele período, o capitalismo é a solução dos dramas humanos. Não, agora é o comunismo. Não, é a igreja e a religião. Não, é o deputado, é o político, é o senador. Não deu solução para os anseios da alma, a plenitude dos anseios da alma. Não, então é o delegado. Também não deu. É o bispo, é o pastor. O homem caminhou para outros caminhos, que não é o caminho só Então, por quê? Esse anseio, esse anelo da alma, faz com que haja uma movimentação interior, usando a matéria, e nós buscamos lenitivos para continuar. E muitas vezes o homem, porque está decepcionado, e graças a Deus está decepcionado com essa terra, porque nossa alma está a caminho de algo maior, espiritualmente falando. Por isso disse que a sua fala é interessantíssima, porque é um problema de ordem espiritual, interior da alma. É a luta da alma contra a matéria. Então, você vê, hoje, para inibir a depressão, que é esta luta da alma com a matéria, para inibir, o homem caminhou então para todo tipo de droga, para o álcool, e também para a maconha, etc. E a ciência descobriu que a dopamina, a noradrenalina, a serotonina precisa ser controlada, controla a depressão. Muitos vieram antes desses estudos, que hoje tem remedinhos químicos, vieram muito, hoje há os remédios químicos eficientes, mas durante o passado foram dependentes da droga, do álcool, das drogas lícitas ou ilícitas, também dependentes do sexo desvairado, de dinheiro, para amenizar este combate entre a alma e o físico. Então, é interessante que o Estado venha a se manifestar, um Estado avançado, democrático, que haja uma discussão social, para inibir, sim, aquele que usa essas deficiências que o homem encontra na relação alma e corpo, que é o traficante, que se assenhora, que escraviza, o Estado precisa verificar isso. E entendo que também discutir a descriminalização, não só do uso da maconha, como tudo outro, podemos até pensar, não pega só um pedacinho do que eu falo, não, estou falando para avançar a sociedade. Não faça uma oposição virulenta, baixa, pegando uma frase que eu estou falando. Mas até imagino, viu, Ney, que se o Estado dissesse assim, você quer usar heroína? Senta aí, me dá o teu nome, não é o traficante que vai escravizar você. Eu, Estado, vou desintoxicar você, mas vou também dar esse momento, porque é terrível o cara ficar dependente, ele sobe pelas paredes, se mata e mata os outros.
Ah, não, mas eu quero usar cocaína. Tá bom, senta aqui e me fala quem é você, eu vou controlar o teu uso. Não, eu quero usar maconha. Então senta aí, o Estado controlando. Agora, precisa ter seres humanos no Estado também, que sejam seres humanos a favor da vida, da fraternidade, da comunhão. Não pode pôr na mão do Estado e falar assim, escuta aqui, aí tira do traficante para a mão do Estado. Né? Você quer usar maconha? Tudo bem, mas me dá 10 por fora, senão... Isso não. Tem que ter gente honesta. E estamos em evolução, acho que vamos chegar nesse período. Agora, o que é interessante, objetivamente, é que haja discussão de qualquer tipo de uso. Porque fazer hipocrisia, e você que toma cachaça aí o tempo todo e faz maluquice? Por que você não é preso, hein? Então, não vamos fazer uma confusão entre o uso de droga e dependência de droga sem a participação do Estado para solucionar esse problema. Esse é meu ponto de vista em relação a isso, Ney. Pois bem, eu acho que as pessoas deviam, como nós do Brasil temos marchas pró-maconha, legalização, descriminalização, e temos depois a marcha que é contra... Então, já está organizado os dois lados aí, né? Eu acho que a gente deveria gerar um estudo aqui no Brasil, um estudo que dissesse qual é a influência da maconha no uso do dependente químico brasileiro. Porque aí a gente teria uma posição, né? Por exemplo, por que razão que o Uruguai tomou essa decisão? Eu não sei. Pode ser por questões econômicas. O Uruguai passa a plantar a maconha e só ele pode vender, então ele vai ter lucro nessa história, né? O estado do Colorado foi o primeiro estado americano a permitir o uso farmacêutico, medicinal da maconha. Parece que São Francisco também já a pessoa pode adquirir determinadas quantidades, até um limite X, desde que vá com uma receita médica. Porque parece que alguns problemas da alma, que são manifestos através de depressão, qualquer outra coisa, parece que estão sendo usados elementos da maconha para amenizar, né? Mas aí a gente precisa ter em definitivo. O senhor acha que... Eu acho difícil. É claro, os ventos mudam, mas eu acho, a curto prazo, eu acho difícil que seja aprovada uma legislação no Brasil. O que o senhor acha? Eu também vejo que é difícil. Você vê o problema do aborto, né? Quer dizer, a dificuldade do aborto, o aspecto religioso menor, da religiosidade, nem religioso, religiosidade. Então, a igreja, aqueles que defendem para aplausos imediatos, aquele que governa o Estado, que está para servir, em vez de servir, ele servir ao próximo, servir à sociedade, ele se serve da sociedade. Então ele quer aplausos rápido, não faz alguma coisa assim a longo prazo. Então eu vejo que será muito difícil instalar. Mas se alguém não lutar para que haja uma discussão técnica, como você disse, técnica, escuta aqui, bom, nós temos, objetivamente, o que eu entendi que você disse, com a tua experiência, é o seguinte, bom, nós vamos pegar aqui e vamos fazer um estudo com 100 mil pessoas que usam qualquer tipo de droga, né? Dessas 100 mil pessoas, quais são aqueles? Porque é evidente, não vamos ser hipócrita não, tem muita gente que usa cocaína e que é gente boa. Ele está lá de empresa, ele não fica maluco, não vai roubar, não vai assaltar, porque ele não usa aquela cocaína com pó de mármore, com não sei o quê, aquelas conversas toda, que é os traficantes que fazem isso. Então, precisa verificar, desses 100 mil usuários de qualquer tipo de droga, inclusive do álcool aí, da cachaça doida, que deixa muita gente doida para bater na mulher, etc e tal. Então, fazer uma análise, como você bem disse, Ney, quais são as consequências sociais disso, não é? Então, eu penso que você está muito certo a fazer uma consideração a respeito da abordagem realista do consumo e a buscar alternativas para tratar o problema da droga. Mas todo tipo de droga, não é? A maconha, cocaína, LSD, será qual tipo de droga? Insisto. Numa coisa honesta, numa análise como você falou, eu tenho certeza, eu aqui estou chutando, não tenho dados, mas é bem possível que o uso... não é proibido tomar cachaça, mas que o estrago social que faz a cachaça acho que é maior. Tirando aquele que fica doidão e porque não está dependente de uma droga e começa a matar lá, roubar um carro aí, vender ele por R$100 para tomar a droga no outro lado. Tirando isto, uma análise sincera, penso que o álcool é uma droga que traz mais problema do ponto de vista social, de violência e outras coisas mais, o álcool é. Então, o álcool pode comprar em qualquer lugar.
mas as outras não podem. O Estado tem que intervir nisso e fazer o estudo que você falou. Não, o senhor está corretíssimo. Há uma pesquisa recente que diz que 63% dos crimes com causa-morte é provocado por motoristas embriagados que estão dirigindo e que atropelam pessoas. Olha, uma coisa aparentemente... também aí entra outra questão que o senhor mencionou anteriormente como questão fundamental. O senhor diz, o dependente químico depende da quantidade que o deixa dependente químico, que é o caso do álcool. Tem gente que pode beber 2, 3 cervejas, não acontece nada. E tem um que toma um copo, fica doidinho e mata as pessoas na rua. Pessoas na rua. Verdade, tem toda a razão. Agora, se num outro programa que nós fizemos, eu me lembro bem, parece que nós chegamos assim, era problema de trânsito, coisa desse tipo, mandaram uma cópia lá da nossa conversa para o prefeito de São Caetano do Sul ver o problema do trânsito. Não sei não, acho que quem sabe nós também podemos mandar uma cópia dessa sua colocação, no sentido de fazer uma análise profunda, liberta desses interesses menores de política, de aproveitar de uma situação, mas uma coisa sensata, uma pesquisa mesmo com vários integrantes, técnicos, sociedade civil, pessoas de bem e tal, fazer uma análise de separar, vamos dizer, 100 mil dependentes de qualquer tipo de droga, álcool, maconha, cocaína, e fazer uma análise. Qual é o potencial destrutivo, antissocial, de violência, de morte, para aquelas pessoas que não estão sendo acalcanhadas, violentadas, conduzidas pelos traficantes? Será que aquele cara que tem condição de comprar as drogas ou usar as drogas, né, sem a influência maléfica, né, se você não me pagar, te mato, dos traficantes, será que ele é nocivo mesmo, tão nocivo? Eu imagino que aquele que é nocivo, o usuário dependente químico, que é nocivo para a sociedade civil, é aquele que está sob o comando, sob o tacão dos traficantes. Penso assim. Porque você vê aí quantas crianças tal do mula, não sei o que, você vai levar droga para cá, você vai para lá, você não te dou a droga se você não matar. Eu não acho que eu entendo, creio, que há pessoas usuárias de drogas, que consomem droga de boa qualidade e que não saem por aí matando todo mundo, não. Muito bem. O escritor, o vereador e o político Éder Xavier, daqui a 1 minuto, vai dar a sua opinião, vai fazer a sua avaliação acerca da maior campanha antidrogas da história de São Paulo, a campanha da Cracolândia. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. O caríssimo internauta e caríssimo telespectador da TV Web São Caetano, eu queria começar esse segundo bloco, meus amigos, falando sobre uma experiência que foi a maior realizada no país, da Cracolândia em São Paulo. E a gente vai dar a nossa opinião aqui, mas que é importante a opinião do Dr. Éder. Mas eu gostaria de voltar ao bloco anterior, porque parece que o senhor quer acrescentar alguma coisa sobre aquela observação de quantidade, quem usa, quem não usa. Perfeito. Eu fiz um comentário no bloco anterior, Ney, sobre o número de pessoas que usam e tal, e a potencialidade do sentido de problemas de ordem de saúde com a maconha e tal. E isso eu fiz no bloco passado. E a produção agora acaba de me passar o seguinte, que tem um relatório mundial sobre drogas que foi divulgado pelo Escritório das Nações Unidas, que, embora proibida a maconha, é uma das drogas menos perigosas do mundo, atrás do álcool e do tabaco. Ou seja, o álcool e o tabaco violenta mais a saúde
do seu usuário ou dependente do que a tal da cannabis sativa, ou seja, da maconha. Eu acho que essa colocação não é uma colocação que está defendendo maconha. Eu nunca usei maconha, não usei mesmo. Porque tem muita gente que até para fazer política boba, fala assim, e aqui não é só no Brasil, Estados Unidos, presidente americano. Quando eu era jovem, eu experimentei, mas não traguei. Não traguei. Isso aí é uma conversa muito hipócrita, muito hipócrita de político idiota do passado. E, inclusive, presidentes americanos, eu não traguei. É o seguinte, ele está dando tapa até hoje, como você falou. Dá um tapinha aqui, outro tapinha lá. Só que ele não sai na rua, viu? Ele, como é rico, aí a turma recebe abraço ainda. Mas o que é interessante é essa hipocrisia. Você falou daí da Cracolândia, né? A hipocrisia que faz. Porque, de repente, Cracolândia, nós vamos acabar com a droga. Então parece que agora é uma decisão de um onisciente, onipotente, onipresente, governador, prefeito, sei lá o diabo que carrega, presidente da República. E ele, então, agora vai solucionar todos os problemas. Aí cria uma leizinha lá. Olha, vamos pegar o pessoal que usa na Cracolândia e vamos dar estrutura, porque realmente o negócio de bater, prender não resolve, então vamos... Cadê a estrutura, seu político? Não sei nem quem foi que fez isso aí. Cadê a estrutura? É tudo conversa furada. No papel fica bonito, mas materializar o ideário e o espírito da lei que foi aprovada como se ele fosse um Deus divino, né? Porque todo Deus se acha divino. Ele não dá estrutura coisa nenhuma. Porque já pensou? Olha, eu aqui sem nenhuma jactância pessoal, eu tinha uns 28 anos, por aí, então já faz 30 anos, sei lá quanto tempo. Aconteceu aqui em São Caetano, estou dando um nome. Movimento de Recuperação de Vidas, Morev. Uma senhora pegou os traficantes, drogados, sei lá o que for, botou tudo, uma meia dúzia na casa dele, na casa dela, o marido. Entendia que estava orientada por Deus, pelo carinho, pela fraternidade, pelas mensagens de Cristo, de atender a caridade aqueles que sofrem. Colocou lá um pessoal viciado ou dependente químico na casa dela. Precisava de recursos. E nós fui convidado, eu passei a ajudar, levar os recursos, alimento, dinheirinho. A pessoa fica lá, o usuário fica deitado lá e não tem outra atividade, precisa se alimentar, etc, etc, etc. E o movimento foi bastante interessante e tal, mas eu vi naquele momento, na minha história, querendo ajudar sobre isso. Depois não ajudei mais ninguém não, viu? Eu não ajudei mais ninguém nessa área, sou devedor disso também. Aliás, teve um tempo, viu, que eu botei na cabeça que eu tinha que ajudar os velhinhos, dando banho nos velhinhos, fazer caridade. Até hoje não fui, preciso lembrar disso novo e fazer. Mas naquela época, e como é caro, como é difícil, ficou isso na minha memória, ajudar o dependente químico. Então, voltando, você fala, vou trabalhar, acabar com a Cracolândia, mas não dá estrutura. Porque é muito caro ajudar, é muito difícil. Precisa ter psicólogo, precisa ter ambiente, precisa ter alimentação, precisa também ter a droga para poder satisfazer naquele momento de depressivo, violento, na necessidade. Então é preciso também preparo para lidar com muitos usuários. Isso aí tem que ter um treinamento, porque eles perdem o controle e recusam o tratamento. Há muitos usuários que recusam o tratamento, vai e volta, então é caríssimo isso. Então criar uma lei, Ney, só por criar... E depois, é pior, eu acho que tem muito político burro. Porque ele cria a lei, chama atenção para ele, causa um efeito positivo no primeiro instante. Mas depois aquilo se vira contra ele, porque não era verdadeiro. Então é bem complicado. O Estado, para tomar uma atitude no combate ao tráfico, porque o problema é combater o tráfico, em primeiro lugar. Então aí precisa fazer com que o usuário seja muito bem tratado. E é muito caro. Mas é uma das coisas que o Estado precisaria fazer. Porque, como você bem disse, pelo número que você passou, 65% de drogas do álcool são pessoas que estão lá no trânsito e matam muitas pessoas. O caso da Cracolândia... Só um pequeno detalhe para não ficar no ar alguma coisa, depois eu posso esquecer. Não, claro. É evidente que eu não estou dizendo aqui que todos que usam maconha vão parar na Cracolândia, não tem nada a ver com Cracolândia, nada. Pelo contrário, diz que muita gente que usa drogas são também responsáveis na sua vida social, né? Saber aquele, reitero, que está sob a influência do narcotraficante, as barbaridades que ele faz. Muito bem, o caso da Cracolândia teve uma grande repercussão, porque reuniu o governo do Estado, o Poder Judiciário, Prefeitura Municipal, a Ordem dos Advogados, imprensa, e foi uma ação que surpreendeu quase 5.000 pessoas que estavam sentados. Não foi uma batida policial,
Olha, o bandido saiu, pulou o muro, vou atrás do bandido. Não, não. Eles estavam todos lá, deitados lá naquelas casas, e um número de 5.000 pessoas, uns dormindo, outros meio acordados, e a ação se deu neste momento. Eles se espalharam pela região, e aí ficou, de primeira mão já ficou se sabendo que o negócio não deu certo. Porque eles saíram e foram ocupar outros espaços mais próximos de lá. Tá bom. Aí então resolveu-se fazer as clínicas. Então a clínica funciona o seguinte, mas são poucas. E sempre, geralmente não tem vaga. O que funciona a clínica? Um dependente químico, da Cracolândia, de qualquer lugar, ele vai lá e fala que ele quer se internar. O pai e a mãe vai com ele e fala que também quer que ele fique internado lá. Então, o que acontece? Se tiver jeito, ele é aceito, passa por um período de desintoxicação e depois ele é tratado. Mas como o senhor disse, ele é um ser humano que precisa de roupa lavada, roupa de cama, precisa tomar banho todo dia, precisa tomar café da manhã, precisa almoçar, tomar lanche, jantar. Quer dizer, isso tudo por conta... Apoio psicológico. Apoio psicológico, isso tudo por conta do Estado. Uma coisa que me fascina muito é o seguinte, tem gente que tem verdadeira aversão a qualquer possibilidade de dependência química. Eu conheço pessoas que têm aversão. Aversão a cigarro, aversão a álcool, aversão à droga. Não quer. A pessoa não quer saber daquilo, não passa pela sua cabeça e está encerrado. E outras que não podem viver sem aquilo. Então aí nós voltamos na sua alma, quer dizer, a predisposição que certas pessoas têm. Outros conseguem sair e outros não conseguem sair, mediante as mesmas condições. Verdade. Você vê, Ney, olha, eu acho que é interessante, essa sua abordagem sempre ela é de alto nível, né? É evidente que no contato direto com o usuário, você vai verificando uma porção de coisas e aí precisamos de um programa de saúde, um programa de política de saúde bastante importante, eficaz. Agora, você vê, Ney, uma coisa interessante. Você lembra aí o problema da alma. Ney, não é verdade? E eu já vi muito caso desse. Tem um menininho lá que tem 3, 4, 5 anos, senta no piano e que faz lá uns acordes no piano. Tem alguma coisa na alma desse menino? Eu não estou aqui dizendo religiosidade, estou falando aqui de nenhuma crença, mas são fatos que nós... E tem outras... Você tem 4 filhos, um é diferente do outro, uma série de coisas desse tipo. Então você bem disse, como nós já sustentamos no bloco anterior, a alma quer informações. As informações da Terra já não valem mais nada. E também tem uma coisa, viu? Você lá no teu sofá, pelo National Geographic Channel e outros canais aí, você vai no fundo do mar, você vai até Marte, você vai em outro lugar, então... Há um desânimo, para quê? É aquela pergunta, começa de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu sou. Se bem que a pergunta mais interessante hoje, porque parece que não é mais aquela teoria do Big Bang, o átomo primordial, parece que é a teoria das cordas, para se tudo existiu, a pergunta mais interessante seria hoje. Por que eu tenho a mente, que eu guardo informações, etc, diferente de todos os outros seres e tal. Então, eu digo assim, o problema das drogas e essa história da alma, que está em conflito e que precisa lenitivos, etc e tal. Será que se nós pegássemos o sujeito, escuta, você tem emprego, você tem saúde, você tem uma certa amparo religioso, etc. Se você quer droga, ele ia perguntar assim, mas droga para quê? Agora, se não tem políticas públicas decentes, se não tem emprego, se vê safadeza na religião, desculpa a expressão, sacanagem na política, todo tipo de desencontro em todo lugar, lares de casamento, tem todas família. Tem todas as razões para reforçar uma conduta. Então, Ney, a pessoa, será que Deus é misericordioso comigo? Não vamos ser hipócrita, não. Eu casei a primeira vez aos 18 anos, tive 4 filhos maravilhosos, amigo da minha primeira mulher. Deus me deu a oportunidade de ganhar alguma coisa na vida. Lutei bastante, venho lutando. Mas tudo bem, correu bem. Tenho tido saúde. Será, Ney? Vamos ser sinceros. Por isso que o que eu estou falando nesse sentido é falar do Éder. Quantas pessoas estão nessa situação? Então, nós que não estamos numa situação mais difícil, deveríamos estimular o Estado a agir, assim, lato sensu na questão das dependências químicas, da dependência química. Então, será que se eu tivesse um pai muito doidão, tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, pobres,
professor de corte e costura e pai marceneiro, mas com uma formação religiosa, espiritual, que deu amparo para a nossa família. Agora, será que se eu viesse nascer aí num lar, onde que a mãe está já com o problema das drogas, o pai está sendo escravizado pelos traficantes, roubando, fazendo, o traficante lá me deu uma surra danada, estuprou, fez o diabo comigo, né? O tal do Éder, será que ele ia ser como ele é hoje, cheio de história para falar, cheio de conversinha? Ou eu estava com a arma na mão, empunhando aí, usando muita droga para ter coragem de matar? Então, se Deus nos deu a oportunidade de ter uma vida, ou uma história, ou uma existência terrena menos turbulenta, vamos dizer assim, então nós temos a obrigação de discutir não com hipocrisia. Oh, eu sou contra a droga, viu, pastor? Eu sou contra a droga, viu, padre? Eu sou contra a droga. Isso é hipocrisia danada. Então nós, para não fazer política de momento, devemos pedir que o Estado faça um estudo mesmo, como você disse. Repito, a experiência do Ney Gonçalves Dias, nesse programa que está gravado aqui, falou assim, vamos estudar 100 mil pessoas. Vamos estudar 100 mil pessoas de verdade, sem hipocrisia. E verificar qual é a contundência de que os usuários de drogas, aqueles que não estão escravizados pelos narcotraficantes, qual a contundência? O que ele faz de malefício para a sociedade civil? Isso não é apoiar o uso de droga, nem dependência de droga, mas é, sem hipocrisia, enfrentar o problema. O Estado tem que ser assim, como você falou, Ney. O e-mail que o Gustavo Baena está colocando aqui no vídeo, você vai usar este e-mail para mandar uma mensagem para Éder Xavier, a favor ou contra, e qual é a sua sugestão? Éder Xavier aguarda o seu e-mail. Até a próxima semana. Bom, quero dizer aos meus caros internautas, aos telespectadores, como você disse, que nós levantamos aqui, Ney, algumas questões do aspecto das drogas, e para ampliar esse debate, é um debate. É o que dizem assim os comunicadores, os estudiosos, assim, brainstorming. Nem sei o que quer dizer isso em inglês, mas parece que é tempestade de ideias. Então ninguém está a favor disso, não faça, você aí que é opositor, não pega um pedacinho e fala bobagem da gente, não. Nós estamos querendo contribuir sem hipocrisia, para encontrar o caminho para o tratamento das drogas no Brasil. Então a você, internauta, que tem esse espírito de solução de problemas sem hipocrisia, e para aqueles também que são hipócritas, um grande abraço. Obrigado por assistir o programa O X da Questão, na TV Web São Caetano. Nossa cidade é o canal. Um grande abraço.